Fala aí galera, seja muito bem-vindo ao canal Pro Matemática. Eu sou o professor Thiago e na aula de hoje nós vamos aprender o que é uma função afim. Bom gente, função afim ou função polinomial do primeiro grau, ou pra gente que é mais íntimo, função do primeiro grau. Ok? Assunto muito importante estudado no finalzinho do ensino fundamental e em quase todo o ensino médio. Aparece em várias provas de concurso, concursos militares, o nosso Enem, né? O famoso Enem aí, aparece sempre questão de função afim, ok? Bom, antes de começar a aula, se essa aula foi importante para você, se você conseguir aprender, te ajudar em algum momento, curte e se inscreve lá no canal. Vai ter bastante aula aí sobre função afim, quadrática e assim por diante, tá bom, gente? Vamos à aula? Então acompanhe aqui comigo, ó. O que é uma função afim? A definição de uma função afim. Tá aqui, ó. É toda função f de R em R. Esse R são números reais, de real em real, ou seja, o domínio real contra o domínio real também, que eu posso escrever na forma f de x igual a x mais b. Então esse é o formato de uma função afim, de uma função do primeiro grau, ok? Com a e b números reais. Professor, então o a aqui pode ser qualquer número real? Positivo, negativo, fração? Sim. O A pode ser qualquer número real, inclusive o zero. E o B também, professor, pode ser qualquer número real? Sim, qualquer número real. Positivo, negativo, frações, não importa. Então, qualquer função que eu consigo escrever nesse formatinho aqui, ela é considerada uma função afim, função do primeiro grau. Então, vem aqui comigo, ó. Dei 3 exemplos de função afim, ó. f de x igual a 2x mais 3. Importantíssimo você saber identificar quem é o A e quem é o B, coeficiente A e coeficiente B, ok? Ó, o A aqui é sempre quem acompanha o x. Então, quem acompanha o x, ó, é o 2. Então, o A vale 2. E o B é o termo independente, termo que não tem x, ó. Então, no caso, é o 3. Beleza? A gente também pode chamar o A e B de outros dois nomes. O A, a gente pode chamar de coeficiente angular. Deixa eu botar aqui, ó. Coeficiente angular. Beleza? E o B, a gente pode chamar de coeficiente linear. Muito tranquilo? Depois eu vou explicar o que significa o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, A e B a gente também pode chamar de coeficiente angular e linear, beleza? Então tá aqui, gente, ó. Segundo exemplo, ó. Menos x mais 4, uma função afim, onde o A vale menos 1. Professor, mas eu não estou vendo aqui. Sim, toda vez que não tem nada aqui na frente do x, tem um zinho escondido. Como ele tem o sinal de menos, então o A vale menos 1. E aqui no caso, o B, que é o termo independente, ele vale 4. Muito tranquilo? Aqui, ó. Terceiro exemplo aqui, ó. Y é igual a 3x sobre 4. Antes, ó, esse y aqui, tá vendo, ó? Esse y aqui é o mesmo que f de x, tá bom, gente? Então, escrever f de x ou escrever y é a mesma coisa. Qualquer dúvida, eu tenho gravado aqui uma aula de conceitos iniciais de função, né? Se você quiser, depois você assiste para você ter essa ideia de conceito inicial de função. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, y igual a 3x sobre 4. Mas, professor, mas cadê o B? Né? Toda vez que eu não tiver o B aqui, a gente entende que é isso aqui mais zero, ou seja, o B vale zero. E o A aqui, no caso, é 3 sobre 4, 3 quartos. Professor, posso escrever na forma de número decimal, dividindo 3 por 4? Também pode, não tem problema nenhum, mas você também pode deixar representado na forma de fração. Fração não tem problema nenhum deixar representado. Mas se você quiser escrever na forma de decimal, você divide 3 por 4, 0, alguma coisa e segue o jogo. Muito tranquilo até aqui? Então quem é A, quem é B, importantíssimo. Coeficiente angular e linear também são os nomes do coeficiente A e B. Vamos lá, descer aqui, ó. Até acabei apagando um pouquinho aqui, ó. Bom. Zero da função. O que é o zero da função? Ou raiz de uma equação. O que significa? É o danado do valor do x que vai zerar essa equação. No caso da função, o zero da função é o valor de x que vai zerar o y. Professor, não é meio complicado isso. Não, não é complicado não. Olha só, vou te explicar aqui. Vem cá comigo, ó. Coloquei uma definição assim, ó. Considerando que a função é y igual a x mais b,
determinamos o zero da função como menos b sobre a. Então, para eu achar o zero da função, eu posso, por exemplo, usar essa formulazinha aqui, ó, menos b sobre a. Se eu gravar essa fórmula aqui, perfeito, porque eu já sei quem é a, já sei quem é b, usei a formulazinha, o zero da função vai sair tranquilamente. Quer ver? Ó, dei dois exemplos para vocês aqui. Ó, meu primeiro exemplo, f de x igual 4x menos 12. Ó, o a vale 4, perfeito? E o b vale, né, o menos 12. Até esqueci aqui de botar, aqui é menos 12. Mas aqui no exemplo eu botei, tá bom? Então não esqueçam do sinal, senão é importantíssimo. Importantíssimo. Ó, formulazinha, ó, menos b sobre a, ó. Menos b sobre a. Vamos usar? Ó, menos da fórmula, o b é menos 12 sobre o a, que é 4. Ó, menos com menos dá mais, né? 12 dividido por 4 é 3. Ou seja, o 3 é o valor de x que vai zerar o y. Então nós temos um par ordenado 3 para x e 0 para y. Ó. Sempre lembra que par ordenado é x primeiro, y depois, perfeito? Então, o 3 é o zero da função, porque é o valor de x que vai zerar o y. Muito tranquilo? Vamos lá. Eu também poderia, se quisesse, ao invés de usar a formulazinha, eu poderia pegar essa equaçãozinha, 4x menos 12, essa função, desculpa, e dizer que ela vale zero. E aí eu viro uma equação do primeiro grau, né? Letra para um lado, número para o outro. Né? Se eu jogar o 12 para cá, ele vem como positivo, né? E aí joguei o 4 para baixo, ele vem dividindo. E eu vou achar os mesmos 3 ali. Perfeito? Então, ou eu uso a formulazinha, ou eu digo que vale zero, né? No caso, o y aqui, ó, que é o valor de zero. E resolvo a equaçãozinha do primeiro grau. Vamos lá para um segundo exemplo? Ó, segundo exemplo aqui, ó. Y igual a 2x menos 15 sobre 3. E, professor, essa função está meio esquisita, né? A gente pode entender, gente, isso aqui da seguinte forma, ó. 2x sobre 3 menos 15 sobre 3. Levando em consideração, né, a adição de frações de mesmo denominador. Qual é a regrinha? A gente soma ou subtrai em cima e repete embaixo, ó. Soma ou subtrai em cima e repete embaixo. Então, na verdade, isso aqui é o mesmo que isso, separado. Maravilha? Então, ó, eu separei aqui, ó. 2 sobre 3 é o A e 15 sobre 3, menos 15, desculpa, sobre 3 é o B. Né? Então, menos 15 sobre 3, dividindo, que aí dá para dividir, é interessante que a gente divida. 15 dividido por 3 dá 5, negativo. Perfeito? Já sei quem é B, vou jogar na formulazinha, ou digo que vale zero e resolvo a equação. Tanto faz, tá? Eu vou jogar na formulazinha porque eu acho mais interessante. Menos B sobre A, ó. Menos da fórmula, o B é menos 5, perfeito? Sobre o A, que é 2/3. Professor, deixa em fração? Deixa em fração, não fica preocupado não. Menos com menos dá mais, dividido por 3. A divisão de duas frações, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ó, tá vendo? Multiplica pelo inverso da segunda. E aí fica 5 multiplicado por 3 sobre 2. 5 vezes 3, 15 sobre 2. 15 sobre 2, não preciso dividir, posso deixar na forma de fração mesmo. Ah, professor, mas posso dividir 15 por 2, dá 7,5? Pode, mas deixar na forma de fração não tem perigo, tá? 15 sobre 2 é o zero da função, é o valor de x que vai zerar o y. Maravilha, gente. Zero da função muito importante. Já já eu vou te mostrar onde ele está ali no gráfico da função. Vem aqui aprender o gráfico comigo. Ó. Gráfico da função. Gente, o gráfico da função, na verdade, é o ápice, né? É a parte importantíssima ali da função afim, né? Tudo vai convergir para o gráfico da função, beleza? Então é importantíssimo você saber identificar e até rascunhar, né? Esboçar o gráfico da função. Não é difícil, não. Muitos alunos ficam ali torcendo o nariz, mas é fácil fazer o gráfico da função, né? Esboçar, né? Se você desenhar um gráficozinho interessante, né, bonitinho, era bom você usar aquela folhinha malha quadriculada. Vou botar aqui o desenho de uma malha quadriculada para vocês verem, tá bom? Depois eu gravo até um vídeo fazendo ele bonitinho numa malha quadriculada, tá bom? Então vem aqui, vamos por enquanto, vamos só esboçar o gráfico aqui da função. Bom, primeiro, o gráfico de uma função afim, ele é sempre uma reta. Ponto. Gráfico de função afim é sempre uma reta. Agora, como essa reta vai se comportar é que a gente vai aprender agora. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, dei uma função como exemplo, a gente vai considerar essa função aqui como exemplo, e aí a gente vai
esboçar o gráfico dessa função. Como é que a gente esboça o gráfico de uma função? Existem várias maneiras. Uma delas é o seguinte, é você atribuir valor a x, qualquer valor que você quiser. Você vai jogar qualquer valor para x. Ah, o valor que x vale 50. Posso, professor? Pode. Ah, falar que x vale 398. Pode? Pode. Mas o interessante é você jogar valor para x sempre valorzinho baixinho. Porque quando você for fazer a conta, fica muito mais tranquilo, tá bom? Ó, eu disse, né, eu atribuí que x vale 0 e depois falei que x vale 1, tá bom? Poderia botar valor negativo, valor alto, como eu falei, mas o interessante, ó, 0 e 1 são números fáceis de você fazer a conta, tá bom? E por que eu botei dois valores? Porque eu falei, se o gráfico de uma função afim ele é uma reta, né, a gente entende o seguinte, né, por um ponto só, por um pontinho só no plano, quantas retas eu consigo definir? Infinitas, porque por um ponto eu passo infinitas retas. Agora, deixa eu pegar o apagador aqui, apagador barra pano, né? Se eu tenho dois pontos no plano, né? Quantas retas eu consigo passar por esses dois pontos? Apenas uma. Apenas uma reta passa por dois pontos. Beleza? Por isso que eu botei aqui, ó, dois valores de x, que já é o suficiente. Bom, um só é insuficiente. 2 é o suficiente. 3 ou 4, né, desnecessário. 2 já está suficiente. Ó, falei que x vale 0. Se x vale 0, no lugar do x eu vou botar 0. Ó, 2x menos 3 vai virar 2 vezes 0 menos 3. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 3, menos 3. Ou seja, quando x valer 0, o y vai valer menos 3. Perfeito? Já tem um ponto aqui no meu plano. 0 e menos 3. No meu plano cartesiano, né? Esse aqui é o plano cartesiano. Perfeito? Plano cartesiano, eixo y e eixo x. Também, se você não souber o que é plano cartesiano, eu vou gravar, tem aula gravada sobre plano cartesiano, depois eu compartilho com vocês. Então, vamos lá. Depois falei que x vale 1. Professor, posso botar qualquer valor? Qualquer valor. 1 é um valor interessante, né? Então, ó, no lugar de x, vou botar 1. Ó. 2 vezes 1, menos 3. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vai dar menos 1. Ou seja, quando o x estiver valendo 1, o y vai valer menos 1. Perfeito? Fiz aqui meu plano cartesiano, eixo y e eixo x, sempre assim, para lá positivo, para lá negativo, para cima positivo, para baixo negativo. Então, ó, 0 para x, menos 3 para y, ó. X, 0, y, menos 3, tá? Aqui esse ponto aqui, esse aqui é o primeiro ponto. Perfeito? Ó, 0 menos 3. Agora, 1 para x, menos 1 para y, ó. 1 para x se encontrando com menos 1 no y. É esse pontinho aqui. Peguei minha reguinha e liguei esses dois pontos. Essa retinha em vermelho é o gráfico da minha função. Maravilha? Só isso. Joguei valor para x, achei valor de y, fazendo a conta, a substituição. Dois valorezinhos, fez as ligações dele no plano cartesiano, passou a retinha, está o gráfico da função. Agora, aqui analisando esse gráfico da função, é interessante que a gente entenda o seguinte, sempre vai acontecer isso. A reta, ela vai interceptar, ou seja, vai cortar, vai passar no eixo y apenas uma vez e no eixo x apenas uma vez. Isso é certo, tá, gente? Quando a reta ela passar aqui, ela vai cortar o eixo y apenas em um ponto e vai cortar o eixo x apenas em um ponto. Perfeito? Toda vez que ela cortar o eixo y, esse cara é o coeficiente b. Olha ele aqui, ó, coeficiente b. Professor, isso foi coincidência? Não, isso é uma regra. Ela intercepta o eixo y sempre no coeficiente b, ou seja, no y valendo menos 3 e x valendo 0. Tranquilo? Ah, professor, e se aqui fosse 4, então ela ia cortar aqui em cima, ó. Se fosse 4, ela passaria aqui em cima no 4. Aí seria outra reta, né? Essa não tem como. Provavelmente ela viria aqui ou para cá, não importa. Ah, se fosse 20, passaria lá no... fosse menos 10, passaria lá embaixo no menos 10. Sempre isso. E ela vai cortar o eixo x sempre aqui, ó. Vou aproximar a câmera para vocês. No zero da função, no menos b sobre a. O
Quer ver que eu vou provar para vocês? Vocês estão entendendo aqui, ó, que ela está entre o 1 e o 2, né? Porque eu estou no ponto 1, aqui já é o 2. Então, o valor entre 1 e 2. Quem é o zero da função? É o menos b sobre a, ou seja, menos 3 sobre a, que é 2. Menos com menos dá mais. 3 sobre 2, dividindo dá 1,5. Ou seja, tá vendo? Ó, um número entre 1 e 2. 1,5, provavelmente, né, certamente, né, ele está aqui. Muito tranquilo? Então, isso é importante que você saiba. Aonde é que essa reta vai cortar o eixo x e o eixo y. Perfeito? Então tá aí, gente. O gráfico da função é assim. Depois eu gravo um videozinho pra gente fazer ali bonitinho lá na malha quadriculada. Agora vem aqui comigo, né, estudar o coeficiente A. O coeficiente A, né, ele é importante, eu já falei o coeficiente B, né, onde ele é importante. Agora o coeficiente A, ele vai determinar a inclinação da reta. Por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Ele vai determinar se essa reta ela vai ter uma inclinação crescente ou decrescente. Porque se o A for positivo, essa reta ela vai crescer. É só você entender, ó, que ela começa aqui, tá vendo, da esquerda para a direita, ela começa aqui embaixo e termina aqui em cima. Ela vai embora, segue-se infinitamente. Perfeito? E aqui, esse ângulozinho alfa que eu chamei aqui, que é sempre determinado na direção anti-horária, tá vendo, daqui para cá, ele vai ser sempre um ângulo agudo, um ângulo menor que 90. Né? Não tem outro jeito, porque mesmo que essa inclinação seja um pouquinho para cá, ela nunca vai ser paralela ao eixo y, ela nunca vai ficar em cima do eixo y, né? Então, esse ângulo vai ser sempre um ângulo agudo. A gente chama aqui de coeficiente angular, né? Quer dizer, o tamanho desse ângulo aqui. Tá ok? A inclinação da reta. E aqui, quando A for um número negativo, a reta vai ter um formato assim, ó, decrescente, ou seja, ela começa aqui em cima e vai descendo. Né? A gente entende, tá vendo? Ó, que da esquerda para a direita ela começou aqui, foi decrescendo. Aqui ela foi crescendo. E se ela é decrescente, esse ângulo alfa aqui vai ser sempre um ângulo obtuso, sempre acima de, né, 90 graus, porque o declive dessa reta ele vai formar um ângulo sempre acima de 90 graus. Então, A positivo, crescente. A negativo, decrescente. Então, o coeficiente A é importante por causa disso, tá bom? Se você olhar lá para o exemplo aqui que eu dei, gente, ó, né, o A era positivo, ela foi crescente. Bom, última parte aqui da aula, vem cá comigo, ó. Casos particulares de função afim, né? Nós temos aqui alguns casos particulares de função afim. Toda vez que a função afim tiver esse formatinho aqui, ó, y é igual a b, né? A gente diz que essa aqui é uma função constante, ou seja, o A vai ser igual a zero. É, professor, e ele vai ter esse formato aqui, ó, uma reta sempre paralela ao eixo x, sempre. Quer ver um exemplo? Ó? Imagina que eu tenho assim, ó, y igual a 4. Quem é o A? O A vale 0 e o B vale 4. Eu tenho um caso de função constante, ou seja, a reta vai passar aqui em quem? No 4, que é o B. E vai seguir infinitamente paralela ao eixo y, tá bom? Função constante. Nós temos um caso de uma função identidade, quando ela tiver esse formatinho aqui, ó, y igual a x, ou seja, quando o A for 1 e o B for 0. E aí a gente tem um caso de função identidade. O que vai acontecer na função identidade? A reta vai sempre passar exatamente aqui no 0, 0, no início aqui, né, do meu plano cartesiano, aqui na origem do plano cartesiano. E a gente chama isso aqui, ó, de bissetriz dos quadrantes ímpares. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, ó. Ela passa bem no meio do primeiro quadrante e do terceiro quadrante. Eu sei que minha reta tá meio feiosa aqui, mas isso aqui seria uma bissetriz. E vai ter essa característica sempre assim, ó. Ele vai ligar sempre, por exemplo, o 1 com 1, sempre. 2 com o 2. Aqui para baixo, vai ligar o menos 1 com o menos 1. Opa, ficou feiozão. Menos 2 com menos 2, menos 3 com menos 2. Sempre com esse formatinho aqui. Função identidade. Perfeito? E a gente vai dizer, só para acabar aqui, que uma função ela é linear quando o A, né,
ele for diferente de zero e o B for igual a zero. Ou seja, ele for diferente de zero, mas não seja 1, tá bom? E aí, por exemplo, y igual a 2x. A gente diz que é uma função linear. Tranquilo? Bom, então tá aí, gente. Bom, essa é a aula que eu queria dividir com vocês. Se essa aula foi importante para você, se você gostou, curte a aula, pode compartilhar, sempre bom compartilhar para um amigo que está com dúvida em função afim, tá legal? Vai vir agora uma aulinha com exercício sobre função afim, fica atento ali, tá bom? Se inscreve lá no canal, compartilha o vídeo e até a próxima aula. Tchau, tchau, um abraço.